preparativos para o volume The Battle, um dos volumes que o fã de Bleach mais sonhou em ver adaptado, finalmente está acontecendo. O anime, inclusive, mudou algumas coisas, trocou outras de ordem, só pra gente ter essa luta o quanto antes, galera. Finalmente, Zaraki vs Nohana começou e não tem como os fãs do Zaraki que estarem mais hypados. Beleza, isso é bom demais. Vem comigo, bora analisar tudo que rolou nesse episódio. René Trunks, Peter aqui! Você acha que eu não tô hypado? Vamos falar de Bleach, vamos falar de Zaraki, que é isso? Ó, e é claro que você tá Trunks, eu sei que você tá Trunks pra caramba. O Brasil meteu 4-1 na Coreia, né? Bleach soltou, é outra bomba de episódio. Tá cada vez... Só notícia boa. Isso sim ia começar a semana com pé direito, tô falando pra você. Então pra continuar com a sua sequência de pé direito, se inscreve no canal, faz isso, manda ver. Estamos quase chegando a 13 milhões, galera. Pô, vai ser bom demais bater essa meta até o final do ano. 13 milhões, só falta você aqui dentro. Se inscreve, ativa o sininho e já comenta. Como é que tá Bleach pra você agora? O que você tá sentindo assistindo esse anime, esse retorno agora? É o que você esperava? Tá pior do que você esperava? Ou você tá mais hypado ainda? Eu realmente quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Vamos lá. E pra começar, a gente teve a continuação do Ichigo e da galera se curando. Mas o Byakuya e a Rukia ainda vão precisar de mais tempo, né? Por enquanto, só o Renji que se recuperou de verdade. E deu pra ver que o jeito que o Kirinji cura os pacientes é do jeito mais bruto possível, né? E depois, pra conferir se tá bem ou não, ele mete um murro com toda a força. Pô, na boa, que médico é esse, hein? Já pensou se tá no hospital, teu médico te examina na base da porrada? Tá bom, né? Mas deu pra ver que o tratamento funcionou e o Renji conseguiu tancar o soco lá no tanquinho numa boa. Quer dizer, ficou se tremendo ali, vai cagar mole mais de uma semana, mas aguentou. E claro, quem deu show de casca grossice foi o Ichigo, né? Que não só aguentou o tapa na cara, como no reflexo, ele ainda fraturou a mão do Kirinji. Porra, ele mereceu. Que ser espertão com os caras, ficou com a mão quebrada pra prender. Mas calma aí que eu acabei de me lembrar que o episódio não começou com isso. Ele começou com o Kyorako recebendo a notícia de que ele vai ser o novo comandante das 13 divisões. Ou seja, o capitão dos capitões. Ele merecia pra caramba isso, né? Eu me esqueci, mas não é a idade não, viu? Até porque é justamente a idade e a experiência alguns dos motivos que o Kyorako vai ser o novo chefão da parada. Ele acompanhou o velho Yama durante muito tempo, ele conhece ele desde a época que o velho ainda tinha mais cabelo do que sobrancelha. E mesmo depois do velho desistir de tingir o bigode, o Kyorako tava lá como um dos capitães mais fortes, e na boa. Quem já viu a bancada desse cara sabe do que eu tô falando, ele realmente é muito, porra, é muito pica, muito overpower. O Kyorako, ele é diferenciado quando o assunto é poder. E também quando o assunto é personalidade, o cara é carismático pra caramba, porque ele foi um dos únicos que apoiou a missão do Ichigo lá na saga da Soul Society. Ou seja, se ele fosse um carrasco louco, igual os outros capitães, todo mundo já teria ido de base. Mas por sorte, ele é um cara sensato, ele é um cara... Dá pra tu sentar e conversar com o Kyorako, deve ser um papo bacana, né? Até me lembrou o Kakashi quando virou Hokage, não sei se vai concordar com essa. Porque também era esse cara mais relaxado e que parecia não querer nada com nada, mas era o mais digno de todos. E pra provar isso, o Kyorako já mostrou que a primeira tarefa dele como novo capitão do Gotei 13 é aumentar muito a vantagem dos Shinigamis. E pra fazer isso, é claro, ele vai soltar o Zaraki da jaula. Solta o monstro! Porra, tu tem um monstro com você, vai deixar ele parado. Deixa lá, deixa ele fazer piquenique. Solta o maluco, vai, manda ele. Né, os Vingadores não tem o Hulk. O Tony Stark não falou, nós temos o Hulk. Os caras têm o Zaraki. O Zaraki. Deu pra ver o quão louca foi essa cena pela reação do conselho quando o Kyorako falou sobre treinar o Zaraki de novo. Treinar o Zaraki de novo. E isso porque o velho Yama treinou ele só por um dia. Um fucking dia. E o Zaraki já se mostrou ser um monstro que destruiu todas as expectativas. Você tá entendendo o que eu tô falando? Um personagem que treinou por um dia, passa o rodo em todo mundo se caga de medo desse cara. Pô, eu amo o Zaraki. Ai, tomar banho, galera. Porra, não dá. Não dá, esse personagem é bom demais. Aí, passa, porra. E a melhor parte foi quando tava todo mundo com medo do Zaraki, do que o Zaraki poderia fazer, e o Kyorako falou lá naquele momento. Pois é, vocês aí que vão lutar então. Vocês vão salvar todo mundo ou eu posso fazer meu trabalho em paz? Porra, muito casca grossa, cala a boca o Kyorako deu em todo mundo. E claro, não é a Capitã Hetsu Nohama que vai treinar o Zaraki. É o Nohama, a primeira Kenpachi. A primeira Kenpachi vai treinar o último Kenpachi, casca grossa. Galera, não tem como não ter arrepiado nessa cena, na boa. Ainda mais quando a gente pensa que o nome Kenpachi é dado pro Shinigami mais forte e aquele que ocupa como capitão da 11ª divisão. Ou seja, se na época que os Shinigamis eram assassinos sanguinários, a Nohama era mais sinistra de todos eles, então ela era mais forte na arte da espada e a mais sanguinária. Ah, Peito, mas o Yamamoto falou que ele era o mais forte nos últimos 1000 anos. Sim, de fato, bem lembrado, hein? Você tá certíssimo, meu caro mequetrefa. Mas isso é considerar que o Yamamoto vai apelar pra Shikai, Bankai, esse tipo de coisa, né? Sabe aquela filosofia do Rock Lee que só usa poderzinho que não se garante na porrada? Pois é, o Nohama é mais forte se for uma luta franca de espada.
E agora ela vai colocar o próprio Zaraki pra sofrer um pouquinho. Um pouco não, vai sofrer muito, porque em poucos minutos de luta ele já tava chorando, se vendo morto, com a espada na garganta. E galera, preciso dizer que depois daquela cena do Ichigo e do Renji se recuperando com a comida da Rikifune, no mangá eles já vão direto pra Uetsu Nimaiya. Eles vão para esse próximo castelo para aprender mais e ver se eles são dignos de refazer a Zanpakuto deles. Mas o anime inverteu a ordem, adiantou as cenas do Zaraki para já deixar a gente no hype. Os japas sabem como deixar a gente no hype. E pô, foi muito melhor assim. Mas tipo, muito melhor. Porque se fosse um episódio só do Ichigo e do Renji lá no castelo, pô, seria muito mais chato. Mas foi bom ver também que eles tiveram essa sacada. Beleza, eu achei maneira a cena deles comendo, achei engraçado eles prestando atenção no que a Rikifune tava falando e tudo mais. Porque a gente sabe bem o que eles estavam prestando atenção. Mas quando eles estavam ali no paraíso, o Zaraki e o Onohama precisaram ir pro Mukien pra decidir o destino deles. E se você estranhou que um dos nomes da Onohama é Yatiro, é o mesmo da garotinha de cabelo rosa que fica com o Zaraki, fica tranquilo que logo você vai entender o motivo disso. E do mesmo jeito que Yatiro ficou ali, né, vendo que o Zaraki deixou o tapa-olho pra trás, foi muito triste ver que a Isane pegou a carta do Onohama e se emocionou muito. Mas emoção mesmo é porrada, né? Que graças a Deus começou. Não, quer dizer, é meio ruim, né, a gente falar que graças a Deus começou porrada. Mas você entendeu, enfim. Como eu falei, por causa do mangá ser diferente, eu achei que a gente, né, nem teria essa luta nesse episódio. Então ver que o Zaraki e o Onohama já estão ali se matando, pô, foi bom demais. Tá acelerando as paradas, acho que vai ter muita coisa pra frente. Quer dizer, um deles vai morrer, então isso não é muito legal. E pra ser sincero, achei um pouquinho estranho a luta ser totalmente no escuro. Sim, eu sei que é no Mukien, não tem luz e tudo mais, mas a produção do anime poderia ter feito de um jeitinho um pouquinho mais iluminado, né, pra gente que tá assistindo, senão fica estranho. Eu já vi gente zoando que Bleach tava muito escuro nos outros episódios, mas até então eu tinha achado de boa. Mas dessa vez tá demais, galera. Na boa, não dá pra defender mais não. Agora tem que concordar com a galera. Se você não tá com brilho alto, tu enxerga nada. Imagina eu que, pô, vocês sabem que eu tenho problema de visão. Pô, pra mim foi difícil, eu tinha que botar lanterna. Na boa, a luta já começou muito boa, mas sabe quando você tá vendo lá um filme que parece que o CGI não tá muito bom? Então eles deixam tudo escuro pra você não ver nada? Pois é, como era, né, aquele filme do Zack Snyder no passado, enfim. Passado não, né? Sempre foi assim. De qualquer forma, tanto faz. Porque a gente começou a ver a luta mais importante de todas do Zaraki. E como eu falei ali, brincando, ele até chorou, brincando ali. Mas não me entenda errado, eu não tirei barato. Pelo contrário, eu achei muito maneiro, porque só nesses poucos minutinhos, o Zaraki já mostrou mais profundidade do que ele teve antes no anime. A gente tá vendo mais sobre a história dele, sobre como ele realmente se entende, quem ele admira e por aí vai. Isso é bacana a gente ver esse background dele. Ou seja, se você é fã do Zaraki igual eu sou, é o nosso momento, é a hora da gente ficar mais feliz do que nunca, na boa. Você assistiu esse episódio? Comenta aqui o que você tá achando. O que você espera do Zaraki Kenpachi? Quem que é melhor que o Zaraki Kenpachi no universo dos animes, no universo da ficção? Difícil, né? Difícil pra caramba. Obrigado de coração, galera. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Estamos quase batendo 13 milhões. Porra, galera, dessa moral. Cabe os 13 milhões aqui, hein? Porra, já pensou? 13 milhões! Porra de nerd, casca grossa. Obrigado de coração, tamo junto, espero você no próximo vídeo. Vou trazer mais coisas de Bleach, hein, essa semana. Então com o sininho ativado. Valeu, galera, até mais. Fui!